Glorificado é teu santo nome, Deus. Eu saúdo todos que acessaram esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Reflexões bíblicas. Continuação da reflexão sobre o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 22. Eliafaz acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. Capítulo 22. Então respondeu Eliafaz, o temanita, e disse, versículo 2: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos teus caminhos? Deus tem prazer em que eu e você sejamos justos. Quanto ao lucro, Deus não é comerciante. Então está respondido. Versículo 4. Ou te repreende pelo amor, pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Eliafaz está falando de Jó. Versículo 6. Por penhorastes a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste dos vestidos. Não deste água e beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Veja que aquela frase que Jesus diz: apartai de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Quando estive preso, não me deste comer, quando não me foste visitar, e quando foste me ver, e quando estive fome, não me deste comer, e quando tive sede, não me deste de beber. Isto vem desde o Antigo Testamento, ou seja, leis de Deus. Versículo 8. Mas para o violento era a terra, e o homem, tido em respeito, habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços do órfão foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços e te perturbou um pavor repentino. Veja que Eliafaz acusa Jó de ter feito todas essas coisas aqui, de ter despedido as viúvas vazias quando lhe pediram de comer. E os braços do órfão foram quebrantados, ou seja, oprimiu os órfãos, segundo o entendimento de Eliafaz. 10. Versículo. Por isso é que está cercado de laços e te perturbou um pavor repentino. Ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes, que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são escondedouro para ele, para que não veja, e ele passeia pelos circuitos dos céus, como se Deus precisasse de se esconder em alguma nuvem, né, irmãos?
Porventura, versículo 15, consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Por sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Versículo 17. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo, porquanto nosso estado não foi destruído, mas o fogo consumiu o resto deles. Versículo 21. Une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no seu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Veja, irmãos, quando nós não observamos a justiça de Deus, com loucura nós praticamos a pretexto de estar ajudando alguém. Uma acusação contra o irmão, que ele saiu da casa dele. Ele saiu de casa para se condoer, para sofrer com ele, para prestar as suas condolências, para rogar por ele, para lhe fazer uma visita. Mas a omissão de não estar na presença de Deus os fez esse tipo de homem acusador. Porque as trevas aproveitaram a oportunidade para atacar e colocar uns contra os outros. Colocar uns contra os outros. Assim é agora, irmãos, nos tempos finais. Hoje as trevas não agem através de uma lepra, não. É na nossa consciência. São os nossos pensamentos lutando contra nós mesmos. Por isso devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. Então amonta o versículo 24. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. Versículo 25. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Versículo 26. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te baterem, então, tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. E livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza das tuas mãos. Palavras muito bonitas, mas direcionada para um justo, e com o cunho e o propósito de o acusá-lo. Então, não teve efeito nenhum proveito, porque foram palavras de alguém que não vigiou, de alguém que, ao invés de prestar orações, pedidos a Deus de misericórdia, se omitiu, e quando abriu a boca foi para dizer coisas em nome de Deus e acusar o amigo. Por isso, irmãos, necessário é que nós pensemos nisso, porque os dias são maus, mas proveitosos, porque são dias que nos trazem oportunidade de nos revisar, de observar as nossas atitudes. Se olhar com carinho esse livro de Jó, vamos estar na presença de Deus, trabalhando mais do que nunca, como anjos, em volta dos nossos irmãos, principalmente os pequeninos, os de pés fracos e mãos trêmulas.
Pés fracos porque andam vacilantes, errantes, não confiam em Deus, não têm fé. E quando tem fé, é fé de experimento. Vou experimentar, se der certo, bem, se não der, é uma fé fraca. E mãos trêmulas, é exatamente por causa disso, por causa da fé fraca. A fé sem obra. A fé sem a prática. Fé por ouvir, dizer e guardar para si mesmo, e não praticar. Porque a maior oportunidade da nossa vida para praticar a fé com obras é com o nosso semelhante. Quando ele precisa do concurso da nossa misericórdia, da nossa caridade. Se houver sabedoria em nós, porque toda sabedoria vem de Deus, usarmos a sabedoria de Deus para aconselharmos os nossos irmãos que assim o desejar. Capítulo 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. A atitude de um justo, mesmo acometido por lepras, perdido tudo que os seus bens, perdido a família quase por completo, por só não perdeu a esposa, existia ainda no plano terrestre, mas já tinha perdido parcialmente porque ela o rejeitava. Capítulo 23. E respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Irmãos, se você considerar esse vídeo relevante, eu te peço encarecidamente que se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, dê o seu gostei e vamos juntos levar esse vídeo para mais almas, aquelas que desejam ter um contato com Deus, uma aproximação, uma reflexão direta, sem alegorias, sem espetáculos, mas direta, voltada para o versículo da Bíblia, para a palavra de Deus, para os capítulos da palavra de Deus. Versículo 24. Com boa ordem exporia antes ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo, não antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Se cobre a mão direita, não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, e prove-me, e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho, e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele. Quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. O propósito deste canal e desse humilde servo aqui, irmão, é revelar a palavra sem ilustração, porque a ilustração é muito bonita, às vezes exorta, é necessária em alguns momentos.
Mas quando nós nos apegamos à ilustração, ocorre que nos empolgamos porque ela é bonita, ela é fascinante. E aí nos desviamos das verdadeiras revelações, aquela que nos alimenta, aquelas que alimentam a nossa alma, a nossa consciência com sabedoria, para entendermos o agir de Deus. Por isso eu não faço ilustração. Por isso a ilustração aqui é desnecessária. Necessário é que vamos direto ao versículo, ao capítulo da palavra da Bíblia, e analisamos e refletimos, para melhor proveito buscarmos destas santas palavras. Capítulo 24. Visto que o Todo-Poderoso, se não encobrir os tempos, encobrirão, porque não vêm os seus dias e os que o conhecem. Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Jó contesta, vou ler o prefácio. Jó contesta o que os ímpios muitas vezes fiquem sem castigo nesta vida. Aqui é uma imprudência de Jó por falta de entendimento. Por isso que Deus no final fala: quem é esse que confunde a palavra com palavras sem entendimento, o concerto com palavras sem entendimento. Quem é esse que confunde o concerto com palavras sem entendimento? Porque isso aqui é uma palavra sem entendimento. Porque os ímpios não ficam, irmão, sem punição. Aparentemente, aos olhos humanos, é isso que representa, mas na verdade eles estão fazendo a sua cama para deitar no momento final da sua existência. Por isso, quando ele contesta que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nesta vida, é isso. Visto que o Todo-Poderoso, versículo capítulo 24, se não encobrir os tempos, porque não venham seus dias e os que o conhecem. E os que o conhecem? É uma interrogação. Até os limites removem, esse é os ímpios. Roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão e tomam em penhor o boi e a viúva. Desviam do caminho os necessitados, e miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. E ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhadas, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestido, e os famintos tiram as espigas. E aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Por que fazem tudo isso e têm sede? Porque são obras que não foram feitas por suas mãos. Pisam os lagares, vem o seu vinho, vem o seu fruto de trabalho alheio. Por isso a sede é insaciável. A fome é insaciável. Isso para os ímpios. Ele dizendo aqui não percebia que se tem sede, se ainda desejam roubar, é porque é o fruto da iniquidade, o fruto da impiedade. E por isso não saciam o seu possuidor. Versículo 12. Desde a cidade gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não imputa como loucura. Palavra sem entendimento, porque o ímpio está plantando a sua semente. Um dia, como todos nós temos o livre-arbítrio, todo ímpio que planta a sua semente, um dia haverá de colher, porque assim é Deus, é a justiça de Deus, justa, reta e ressurreta. Mas era um homem, naquele momento, ferido, magoado, cana trilhada, esmagado,
e ainda atormentado pelos amigos que deveriam confortá-lo, consolá-lo. Então, muito compreensíveis essas palavras de alguém que vivia em tribulação, não é mesmo? Isso eu me referindo a Jó, que contestou porque os ímpios muitas vezes não são punidos nessa vida, não são castigados. Versículo 13 do capítulo 24. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. Aqui ele já respondeu a própria pergunta. Porque se eles se opõem à luz é porque são trevas. E se não conhecem os seus caminhos é porque escolheram as trevas. E no escuro, como há de conhecer o caminho? Assim é comigo e com você, meu irmão. Quando escolhemos a vida fácil, da exploração, do tirar proveito, do quanto pior, melhor, pior para os outros, melhor para mim, quanto pior para o meu semelhante, mais oportunidade para mim tirar proveito, para que eu tire proveito das fraquezas, da necessidade, ou explore, então eu jamais irei conhecer o meu caminho, porque não vou enfrentar dificuldade para descobrir as benéficas de Deus segundo a obra da justiça, porque vou estar sempre praticando injustiça, explorando alguém que ou não tem conhecimento ou não tem domínio próprio, não sabe valorizar o seu trabalho. Então, por isso, quando ele diz que eles não conhecem o caminho, e ainda se opõem às trevas, a própria pergunta já responde, porque quem anda em trevas apaga a luz do seu quarto e começa a andar. Se você conhece bem o quarto, você vai saber onde está por causa da tua mente, vai visualizar mentalmente onde está e ali você se desvia dos obstáculos. Porém, se você entra em um quarto de olhos vendados e alguém apaga a luz, nada você conhece porque é um caminho novo e não há luz, há trevas. Um bom exemplo para refletirmos nesses tempos finais. Versículo 14. De madrugada se levanta o homicida mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como os olhos do adúltero guardam o crepúsculo, dizendo, não me verá o olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam a casa que de dia assinalaram. Não conhece a luz, porque amanhã para todos eles é como a sombra da morte, porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não volta pelo caminho das vinhas. Ele está amaldiçoando, não. Pratica um mau ato. O ímpio rouba. Roubar é bom. Faz bem, faz mal. Por isso, maldito. Provérbio, maldição. Uma afirmação do caráter do produto do roubo, da iniquidade, da exploração. Versículo 19. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Aflige o estéril que não dá luz à viúva, não faz o bem. Até os poderosos arrasta com a tua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhe dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos e encerrados. Vejam que ele reclamava porque os ímpios não eram castigados. Mas na sua própria murmuração ele reconhece o castigo dos ímpios. Porque quando ele diz, por um pouco se alçam, se levantam e logo desaparecem. São abatidos e encerrados como todos os outros, e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões?
capítulo 25 do livro de Jó. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Aqui Bildade Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então aqui ele está se referindo a Deus, Bildade. Porventura tem número seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Todas palavras verdadeiras, como Jó falou, eu não vejo falsidade em vós. Mas uma palavra para um momento impróprio, porque tinha tom de acusação e de repreensão, nem mesmo de exortação, mediante tantas acusações anteriores. Portanto, sejamos prudentes nesses dias difíceis, irmão, para exaltar os nossos irmãos que necessitam de um conselho, necessitam de um conforto, de uma palavra amiga, de uma palavra de sabedoria. Quando dirigimos uma palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a palavra sagrada, devemos atentar para não acusarmos antes, não lançar no rosto daquele que sofre as suas chagas, as suas feridas. Alguém diz assim: as santas chagas de Deus, de Jesus Cristo, guarda esta casa. Chaga não é santa, irmão. Chaga é uma ferida que depura, que purga um pus. Então, quem escreveu isso, no mínimo foi imprudente, porque Jesus teve feridas, mas não se transformou em chagas. 3 dias e 3 noites ficou no seio da terra, e quando ressuscitou, a ferida ainda estava na mão para mostrar para Judas, o temita, né? Aquele que duvidou de Deus, não Judas Iscariote, o traidor. É isso? Se não for, me corrijam, por favor, porque me foge agora a conclusão, a certeza de quem duvidou de Deus. Mas Jesus não tem chagas. Jesus foi ferido de morte, mas não se transformou numa chaga, porque a chaga não se cura. A chaga é uma ferida permanente, sem cura, para os homens, que para Deus há. Mas um homem que tem uma chaga, ele está sempre curando, e ela se abrindo e ferindo, e depurando, e o pus fica saindo. Por isso, não sei de onde o padre, o bispo, quem tirou essa chaga santa, santificou uma ferida, santificou uma chaga, uma podridão, porque a ferida é a ferida feita pelos soldados de Jesus, mas chaga já passou do estágio de cura para um estágio permanente de ferida. Versículo 3. Porventura tem número seus exércitos, e para quem não se levantará a sua luz. Versículo 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Versículo 5. Olha, até a lua não resplandece. Olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, é o filho do homem, que é um bicho. Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Olha, um homem começou a falar besteira, e o que estava ferido, precisando de ajuda, é que tem autoridade para repreender, e ainda o exorta, ainda exalta o poder de Deus. Nós temos, irmãos, estamos preparados para passar por uma tribulação dessa, por uma prova dessa, e em meio à prova, saber repreender aquele com equidade, com serenidade, com prudência, com amor, com respeito, e ainda ter discernimento para exaltar o poder de Deus? Ou será que começaríamos a blasfemar, gritar,
dizer palavras sem sentido, até amaldiçoar Deus, porque é o que vemos por aí. Quando alguém diz assim, por que Deus me abandonou? Deus se esqueceu de mim, isso é uma blasfêmia. E não é incomum se ver nos dias de hoje, quando alguém evangélico, alguém que está debruçado na Bíblia e começa a passar por grandes tribulações, fazer isso. Não estou dizendo todos os evangélicos, tem evangélicos prudentes, sábios, que se alimentam verdadeiramente da palavra e nesse momento são capazes de fazer o que Jó fez. Porque lembra de Elias, quando Jezabel o perseguia de morte, que Deus falou? Não, você não é o último profeta, 7.000 eu levantei depois de você. Fique tranquilo. Ele pensava que tinha matado todos, porque ela andou perseguindo e matando, né? Junto com o rei Acabe. Então ele se assombrou. E olha que ele era um homem forte, perseguia não, os enfrentou até o último momento. Mas houve um momento que a fraqueza lhe acometeu. E ele teve essa fraqueza de achar que só ele existia de profeta. E Deus fala, não, 7.000 eu levantei. Você não é mais só um. Capítulo 26. Jó, porém, respondeu e disse, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa assim como era? Para quem proferiste essas palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há cobertura para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas dos céus tremem e se empenham e se espantam da sua ameaça. Com a sua força, fende o mar, e com seu entendimento, abate a soberba. Pelo seu espírito, ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Capítulo 26 de Jó. Diante da tribulação, irmãos, Jó repreendendo Bildade e citando a Bíblia, a palavra sagrada. Tenhamos esse discernimento que sirva para mim e para você, para eu e para você. Essa reflexão, porque se formos acometidos por uma tribulação, que tenhamos esse discernimento para andar na presença de Deus e mesmo em meio à angústia, ao invés de blasfemarmos, que possamos preferir citar os provérbios divinos. Jó sustenta sua integridade e sinceridade. Capítulo 27. Prosseguindo Jó em sua parábola, disse, vive Deus, que desviou a minha casa, o Todo-Poderoso, e amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios de iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Verdade. Deus diz, quem é esse que confunde o concerto com palavras sem entendimento? Mas não disse quem é esse que confunde entendimento com palavras de iniquidade. Diz com palavras sem entendimento. Quando Deus bradou para Jó. Longe de mim que eu vos justifique até que eu expire, nunca apartarei a minha alma da sinceridade. A minha justiça me apegarei e não largarei, não me remorderá o meu coração em toda a minha vida, seja como o ímpio ou o meu inimigo, e que se levantar contra mim como um perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação, ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é
concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isto, pois vos desvaneceis as vossas vaidades. Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e se seus renovos se não fartarão do pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar vestido como lodo, eles os aparelhará, mas o justo os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita, e não será recolhido. Seus olhos abre, e ele não será. Pavores se apoderem dele. Como águas da noite, o arrebatará a tempestade. O vento oriental levará, e ir-se-á, e varrê-lo-á como um ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não poupará ira fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele, e as palmas das suas mãos e do seu lugar o